Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o CPTS, o hedge fund aí da Capitânia. Tem notícia boa aí nesse mês, né? Tiveram algumas movimentações que eu vou mostrar aqui para vocês e bora lá, bora dar uma olhadinha. Antes de entrar aqui nos destaques, vamos falar aqui, ver primeiro as informações do fundo. Já está acostumado, né? Fundo de 2014, público-alvo investidor em geral, tem taxa de administração, taxa de performance, né? Valor patrimonial 2 bi e 900 milhões, cota patrimonial em 8,85, cota mercado fechou sexta-feira aí a 7,57. Pronto, agora a gente pode ir para os destaques. Todos os restantes aqui a gente vai ver um pouco mais embaixo nas informações do fundo. Então, primeiro aqui, né, ele fala que teve uma conclusão aí de uma transação lá no CPLG. Então, a gente até gravou um fato relevante do TRXF, né, da compra de um galpão logístico lá, locado para o Mercado Livre, aquele que o HSLG desenvolveu. Parte era do HSLG e parte do CPLG. O TRX foi lá e comprou na mão dele e parece que o CPLG vendeu outros imóveis também. Então, meio que passou a régua ali no fundo, né? E o CPTS tem muita cota, tem muita exposição à CPLG, né? Inclusive, ele até deixa aqui, ó, tem 32% do CPLG. Então, assim, acaba se beneficiando diretamente aqui, né? Indiretamente, né? Indiretamente, mas assim, é uma exposição tão grande que a gente pode até falar diretamente. Enfim, vamos ver aqui, né? Ele fala, né, sendo o CPLG uma das maiores posições, aí os impactos são aumento nos dividendos recebidos, né? Aumentando de 14 para 13 centavos por cota, que é o que o CPLG vai pagar. Potencial desalavancagem. Então, o CPLG ficaria com aproximadamente 80% do PL em caixa. Eu confesso que eu não cheguei a ver essas transações do CPLG, não vi o que ele fez, né? Eu não acompanho esse fundo. O único fundo da Capitânia que eu acompanho é o CPTS, mas não é nem por mim, é mais por vocês inscritos aqui, né? E potencial da aumento de liquidez, né? Aí ele fala dos 32% que tem em CPLG, né? Esperam que a venda de CPLG gere um impacto de aproximadamente 24 milhões no resultado do CPTS nos próximos 24 meses. A gente está falando aí de 1 milhão por mês, né? Aqui outra coisa também, ele deixa, né? É uma mudança positiva no guidance dos dividendos do CPTS pela segunda vez em 6 meses. Então eles sempre vão aumentando ali um pouquinho, né? Eles entendem que o aumento é possível em função disso aqui. Aumento nos dividendos recebidos de boa parte da carteira, diminuição gradual da alavancagem do CPTS, além de potencial redução do CDI. Essa diminuição gradual da alavancagem do CPTS eu não estou vendo de jeito nenhum. Continua o mesmo patamar, acima de 20% do que a gente viu no relatório anterior. Então isso aqui para mim é balela. A questão da redução do CDI, ok, mas assim, só para começo do ano que vem e olhe lá ainda, né? Porque o Galípolo ele foi bem firme ali na ata do Copom. Fala que se precisar subir, ele vai subir de novo e não tem essa. E aqui, continuando, o ganho de capital a distribuir em posições relevantes da carteira. Diga-se, fundos da própria Capitânia, né? Então, aqui agora está o novo guidance, né? Até agosto de 26. Banda inferior, 8 centavos. Banda mediana, que é o previsto, 9 centavos. E a banda superior, 10 centavos. Que a gente já viu. Aqui na parte do resultado do mês, ele informa que a carteira segue high grade e 100% adimplente. Na carteira de CRI, final de agosto, possuía 16 CRIs, né, que representam quase 32% dos ativos. Na carteira de fundo imobiliário, composta por 89 fundos imobiliários, que representa 59% dos ativos. E aqui a gente tem um upside de duplo desconto aqui, né? Então, de 30,9%. Aqui a gente vê o que ele tem de fundos da própria Capitânia, né? Então, isso aqui a gente sempre vê uma alteração nos meses, né? Ele compra e vende aqui entre eles mesmo, né? Vai fazendo ganho de capital aqui. Aqui a gente vê a DRE dele, então, o quanto que veio de receita, né? Quanto que veio de despesa. O resultado gerou aí 8 centavos, 8,5 centavos, né? Pagou 8,5, então o que ele gerou, ele pagou, né? Tem
Assim, a gente pode falar que nem tem reserva acumulada, na verdade, né? Destaque aqui o seguinte: ganho de capital com fundo imobiliário, mais um mês de forte ganho de capital, né? Se a gente pegar os últimos meses, ó, ganhou bastante, né? Só que assim, isso não é refletido no quanto que ele gera de resultado. O maior foi esse aqui, de 9 centavos. Por que que isso não é revertido aqui? A gente não sente tanto. Despesa financeira com as compromissadas, as dívidas, né? Então a gente vê que daqui para cá, ó, 4 milhões, 6, 7, só vem aumentando. Então assim, ele ganha de uma ponta, só que ele deixa de ganhar na outra por conta dessas compromissadas que ele vai fazendo. Aí assim, é um negócio que não me entra na cabeça, né? Já falei 1000 vezes aqui, não vou ficar me estendendo mais, né? Isso aqui a gente pode passar. A gente vê aqui a rentabilidade dele, né? Então, assim, é uma rentabilidade muito boa, não tenho o que falar, né? Aqui na patrimonial, bate tudo. Aqui, a rentabilidade da carteira dele versus o IFIX. Então, assim, apesar de eu não gostar dele se encher de próprios fundos da Capitânia, a gente vê que é uma estratégia vencedora, né? Bate o IFIX e com sobra aí. Que as movimentações que ele fez dos CRIs, né? Realizaram compra definitiva de 16,6 milhões de CRI e realizaram venda de 22,4 milhões. Aí aqui a gente vê as negociações, negociação média diária de 6 milhões e 300 mil. Número de cotistas está estagnado aí, não sai disso. Aqui a gente vê a carteira, como que tá. Então a carteira de CRI, exposição por segmento, não mudou nada. Indexador é 100% em IPCA, né? Bem high grade mesmo. Na carteira de fundo imobiliário, a gente vê 16% em papel e 83% tijolo. Por segmento, também não mudou nada, continua a mesma coisa. E a carteira do fundo total, né? 59% em fundos imobiliários, 32% em CRI. Aí ele tem um pouquinho aqui de caixa, né? E tem carrego também. Acredito que sejam umas posições aí que ele pode até jogar para dentro de CRI, não sei porque que ele coloca isso aqui, carrego, não é posição tática, né? Que ele pega e vende logo depois, enfim. Maiores exposições de CRI, também não mudou nada, continua aqui, XPPR, General Shopping, que são os maiores, né? E nas maiores posições de fundos imobiliários, a gente vê aqui, né? Muitos fundos da própria Capitânia. Isso aí já é de conhecimento de todos, né? E o que me chamou a atenção foi esse fundo aqui, VXXV, né? Que apareceu aqui, então eles compraram um caminhão, né? 5% do PL tá em VXXV. Inclusive, olhando aqui na tabelinha do lado dos fundos detidos por fundos geridos pela Capitânia, ele é 100% da Capitânia. Então, assim, são essas movimentações, né, que me faz ficar longe desse fundo. Eu particularmente não gosto. É bacana você pegar algum fundo meio que desconhecido ali do mercado, um fundo que não é modinha, mas eu não digo nem isso aí, modinha, em um termo pejorativo. Eu digo, tipo assim, você não vai sempre nas mesmas coisas, né? Mas, assim, um fundo desse a gente nunca viu. Eu, particularmente, nunca vi na vida, nunca ouvi falar. E se eu não me engano, deve ser um fundo da V2, né? Que foi quem assumiu o XPPR. E se a gente for ver aqui, ó, tem outros fundos assim, ó, VVMR, que eu acho que é deles. Tinha um outro, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Acho que não tem mais, não sei. Bom, enfim, essas movimentações aí que me desagradam, né? Aqui a gente vê as compromissadas. Então, no final de agosto, o CPTS possuía quase 22% em compromissadas. É o que eu falo para vocês, né? Passa mês eu não vejo isso aqui diminuir, só vejo isso aqui aumentando. Apesar que isso aqui tá, eu acho que é a mesma coisa do mês passado. Aí a gente vê aqui o impacto das compromissadas. Ó. No mês de julho, foi um impacto muito ruim. Agora, no mês de agosto, foi muito ruim também, mas não tão ruim quanto o de julho. Mas é isso aqui que a gente vê, né? O que reflete essas compromissadas é isso aqui. Então você ganha muito de um lado fazendo ganho de capital com fundo imobiliário, só que você perde tudo aqui. Então não adianta muita coisa, né? A carteira de CRI dele, assim, tem muito mais o que falar não. Mais um mês de CPTS. Destaque segue sendo
esse ganho de capital que ele vem fazendo, só que pelo lado negativo, a compromissada, que não para de aumentar, né? Ou continuar ali na mesma coisa, o ideal é zerar. Inclusive, isso foi uma promessa da gestão quando fizeram a troca do regulamento dele. E o outro destaque, na verdade, é esse aumento do guidance novamente, né? Teve essa questão aí da venda de alguns imóveis do CPLG. E, assim, claro, foi muito positivo para o fundo. Eu acho muito bacana isso. Eu não torço contra o CPTS. Acho que tem que fazer um bom trabalho mesmo. Só que assim, as movimentações para mim não são movimentações que não que eu faria, mas assim, que não é condizente de você ser uma gestora pró-cotista, sabe? Parece que você tem um interesse maior em fazer alguma coisa em seu benefício próprio do que do próprio cotista. Claro que o resultado aqui a gente vê aumento do guidance, isso aqui vai para o bolso do cotista, né? Mas a que risco? Aí eu falo para vocês, um fundo imobiliário deter 32% de um outro fundo imobiliário que é da própria casa é muito alto, né? É muito alto. Então, assim, é complicado essas coisas. Mas, enfim, é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar aqui, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos. E segue lá no Instagram também, @ofiraquestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.